Queremos estender uma boa noite a todos. Como é bom estarmos na casa de Deus para poder louvar, para poder ouvir da sua palavra e a sua mensagem. E não será diferente nesta noite. A mensagem, ela propriamente não será minha, mas o Espírito Santo estará nos usando e nos capacitando para tal. E nós temos a série das quartas-feiras que vem falando sobre o perdão total. E como é difícil nós entendermos nos dias atuais o que é um perdão total de Cristo. E eu não gostaria de iniciar o tema desta noite que fala sobre o perdão de Cristo, que é o perdão total. Porque é o único que é capaz de jogar nas profundezas dos mares as nossas culpas e os nossos pecados. Eu não gostaria de iniciar falando, como já anunciei, sem nós fazermos uma regressão, vamos dizer assim, ou uma iniciação à entrada do pecado. Por que Cristo hoje necessita nos perdoar? Se o mundo um dia foi criado em perfeita harmonia, desde Adão e Eva, será que eles necessitavam de perdão lá no Jardim do Éden? A Bíblia nos ensina que não. O pecado é tudo aquilo que erra o alvo, não acerta o alvo. E desde os primórdios da humanidade ou da criação deste mundo, lá quando foram colocados no jardim do Éden, Adão e Eva, eles não necessitavam do perdão de Cristo, do perdão de Deus, porque eles foram criados à imagem e semelhança do próprio Deus e tudo estava em harmonia. Mas acontece que com o passar dos anos, o desenrolar da história, nós sabemos que o grande inimigo de Deus colocou a semente do mal aqui neste mundo. Desde então, foi imputado a cada um de nós o pecado, o erro, o errar o alvo. E aí entra assim a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Talvez você que nos assiste aí na internet esteja se perguntando: mas eu sou uma pessoa relativamente boa, eu faço coisas boas, eu ajudo o meu próximo, por que eu necessito receber o perdão divino, o perdão de Jesus Cristo? Porque é necessário, nós vamos entender nos textos que iremos ler, e eu gostaria de compartilhar com vocês dois pequenos textos que nos provam que o ser humano ele está separado da vontade de Deus. Eclesiastes, se você tem uma Bíblia, por favor, abra em Eclesiastes 7:20. Nos diz assim a sua palavra: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Esse texto já começa nos ensinando, assim como disse aqui, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Outro texto que nos comprova a grande necessidade que nós temos de reconciliação, de religião. Por isso que nós estamos aqui. Religião é isso, é a reconciliação, é o retorno. Um dia nós fomos colocados fora do alvo e nós temos a oportunidade de acertar o alvo. Queria que você lesse Romanos 3, 23 e 24. Portanto, então, não é o pregador que está dizendo que você necessita do perdão, mas é a Bíblia que nos indica esta necessidade. E nós vamos ler então em Romanos 3, 23 e versículo 24, a seguinte citação: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Duas coisas aqui me chamou a atenção quando estava separando o assunto para esta noite.
Nós estamos sim destituídos da glória de Deus, porque como eu falei, por herança nós erramos o alvo hoje gratuitamente. Nós já somos colocados como seres que estão corrompidos e necessitam da correção desse Deus maravilhoso. E nós somos justificados gratuitamente. Talvez algumas pessoas não entendam o dom gratuito de Deus, que é salvar, a sua graça. E nós necessitamos hoje sim entender que há um Deus que é tão maravilhoso que Ele pensou em mim e em você, porque Ele tinha que achar uma solução para esse mundo. E eu gostaria de ler com você em João 3, 16 e 17. Como eu falei no início, a pregação é de Deus. Então nós vamos ler vários textos bíblicos. Vamos ver, é uma citação que todos conhecem, ou se você não conhece, está tendo a oportunidade nesta noite de ter um contato com a Bíblia. Esse texto nos diz, talvez, todo o resumo desta noite. João, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece essa passagem? E ainda no versículo 17 diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui nós começamos a entender o plano maravilhoso de Deus. Houve a criação, houve o rompimento do ser humano, o erro, e houve o resgate. Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Acontece que muitos filhos estão hoje descrentes e não conseguem entender o perdão. Não conseguem, além de entender o perdão, muito menos colocar em prática o perdão. E este é um tema que nós estávamos discutindo aqui no círculo de oração e discussão sobre o capítulo que nós lemos, lá de Mateus. E eu creio que a falta de perdão nos dias atuais levará a muitos que se professam cristãos à perdição. É uma frase pesada, quem sabe que choca os nossos ouvidos, mas o Espírito Santo nos fala que a falta de perdão pode nos levar ou vai nos levar à perdição. Não é eu que estou dizendo, mas a sua palavra diz assim. Porque nós temos uma reconciliação que vem direto do trono de Deus. Uma reconciliação vertical à nossa disposição. E se nós não dermos esta reconciliação na horizontal aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos inimigos, Deus não estará disposto à nossa salvação. Querem ver lá em Mateus 6,14, capítulo 6, versículos 14 e 15. Eu gostaria que você localizasse esse texto para comprovar aquilo que eu comprovei através do estudo do tema desta pregação à noite, de hoje à noite. A palavra de Deus diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui um texto, irmãos, que é um divisor de águas. Se nós não perdoarmos aos nossos ofensores, Deus não estará disposto a nos perdoar. E será que nós não estaríamos, posso dizer assim, quem sabe, perdendo tempo em procurar a nossa salvação? E muitas vezes a nossa salvação é procurada nas coisas, nos ritos, naquilo que nós aprendemos, quem sabe, desde a infância, nas tradições. Eu sempre que tenho a oportunidade de pregar, gosto muito de ressaltar isso. O que nos salva
não é a igreja, não é a placa denominacional. O que nos salva é um coração puro e sincero, um coração que entende a sua palavra e põe em prática a sua palavra, mesmo com a imperfeição que eu tenho, mesmo com a correção que é necessário ser aplicada sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas há uma diferença, há pessoas que aceitam esta retidão, correção, e pessoas que não aceitam. Você esta noite está disposto a colocar em prática os ensinamentos de Cristo? De exercer o perdão horizontal? O perdão vertical nós já ganhamos de graça. A sua palavra diz assim: a salvação ela é estendida, extensiva, de graça. Agora, quem sabe eu e você, nessa noite, nós estamos estendendo o nosso perdão a quem nos ofende? Nós temos que entender que, quando nós não perdoamos, quem está aprisionado não é a pessoa que nos ofendeu. Somos nós, é a nossa mente que está encarcerada. E digo mais, Satanás tem um combate nos dias de hoje para entorpecer a sua mente, a minha mente, para que a gente não perdoe, para que a gente não pratique aquilo que é, digamos, a essência do Evangelho de Cristo, que é o perdão. Se Ele veio morrer por mim e por você, deu o seu sangue na cruz, para a salvação de todos aqueles que creem nele, gratuitamente, por que você e eu não iríamos beber desta água? E há um pensamento que diz que o não perdoar é um ressentimento que é como se você tomasse diariamente um pouco de veneno, esperando que a pessoa que te magoou viesse a morrer. E esse veneno você toma, você alimenta, você faz ele crescer dentro de você. A raiva, o ódio, a intolerância. Todas essas coisas que eu falei não são provenientes do próprio trono de Deus, mas sim do seu oponente, Satanás. E Satanás tem conseguido lubrificar as nossas mentes e colocar esta semente. Quantas vezes palavras malditas, mal colocadas em momentos inoportunos, ferem o nosso ser. E muitas vezes nós carregamos uma vida inteira este ressentimento, este veneno que entorpece o nosso ser, e a gente não consegue a libertação. Talvez nós não consigamos a libertação porque a gente ainda não entendeu a essência do Evangelho, que é o perdão. Deus amou o mundo de tal maneira, assim como Ele falou, que deu o seu Filho unigênito. E Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você perca o alvo. Hoje você tem a oportunidade de fazer a reconciliação. Por isso, lá em Efésios 4:32, o texto nos dá mais uma certeza de que Jesus Cristo hoje quer que você faça a diferença aonde você vive. No meio social, não estou falando aqui na igreja muitas vezes nós comentávamos ali, como é fácil parecer ser cristão. Talvez colocar a minha melhor roupa, a gravata, que para mim não diz nada, sinceramente, e vir à igreja, falar de Deus, mas não praticar lá fora, ou não praticar aqui na igreja. Cai tudo por terra, e Satanás quer isso. Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O texto aqui já está dizendo assim: Cristo já te perdoou, Ele já pagou a tua conta. E hoje a gente continua não entendendo isso. Nós queremos viver a nossa vida da maneira e da ótica que nós entendemos
a própria vida, se é que nós entendemos a vida. O texto que a Liliane leu para nós refletirmos em grupo, que está lá em Mateus 18, versículo 21 e 22, ele fala dos 70 vezes 7, né? Quero repetir com vocês. Mateus 18, 21, capítulo 18, versículos 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É óbvio que aqui, o contexto para aquela época, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que, se fosse necessário, sim, até 70 vezes 7, por uma simbologia matemática, vamos dizer assim, 490 vezes, já seria, digamos, um número extraordinário nós colocarmos em nossa mente. E se você pensar e refletir, será que eu já perdoei 490 vezes? Muitas vezes é necessário a gente perdoar, sim, até mais do que isso. Mas eu faço uma reflexão com vocês. Um homem de aproximadamente 70 anos de idade, desde o seu nascimento até os 70 anos de idade, ele completa em vida 25.550 dias, muito mais do que os 490. E eu te pergunto, Cristo Jesus não perdoa todos os dias a cada um de nós? Todos os dias de nossa vida há necessidade de Cristo nos perdoar. Somam 25.550 vezes. Portanto, meus irmãos, meus queridos, perdoar, ele é um ato que tem que brotar do nosso coração diariamente, assim como o nos colocar na mão de Deus. Nós temos que nos colocar na mão de Deus, entregando a nossa vida diariamente ao seu desejo. Jesus foi a contramão do mundo. Jesus esteve aqui nesta terra e não houve e não haverá ninguém semelhante ao seu poder, à sua capacidade de amar, de perdoar. O profeta Miqueias, lá em Miqueias 7:18, diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Quem se entrega a Jesus experimenta uma graça salvadora do perdão que não tem explicação. Talvez você não tenha experimentado, é verdade. Talvez você tenha nascido dentro desta igreja e não tenha conseguido colocar em prática o amar, o perdão. Assim como eu falei, tudo isso provém de Deus, do seu amor. Talvez a salvação em nossa vida hoje dependa disso. Eu perdoar alguém que talvez tenha me feito algo lá na minha infância. E até hoje eu não conseguir perdoar como Jesus perdoa. Você tem que se agarrar em Cristo, irmão. Você tem que pedir a Ele. Jesus foi a contramão, porque muitos pensamentos nos ensinam assim. Não são pensamentos, na verdade são verdades bíblicas. Senhor, tu ficastes ao lado da mulher adúltera quando todos se afastavam dela. Senhor, tu entrastes na casa do publicano quando todos se revoltavam contra ele. Tu chamastes as crianças para junto de ti quando todos queriam mandá-las embora. Tu perdoastes a Pedro quando ele próprio se condenava. Tu resististes ao diabo quando todos teriam sucumbido à sua tentação. Jesus Cristo é a contramão do mundo. Se você e eu não entendermos a sua vontade, o seu plano em nossa vida, talvez tudo terá sido em vão. E Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você saia do caminho correto. Ele quer te perdoar, sim.
E Ele tem poder para isso. Eu não sei da sua vida, dos seus problemas, eu sei os meus, e procuro colocar diariamente nas mãos desse Cristo que te aceita. E Ele te aceita de uma maneira incondicional. Ele te aceita de uma maneira que, se você não experimentou ainda a sua graça, a sua salvação, eu te faço um convite nesta noite. Entregue sua vida a Ele. Ele te aceita assim como você está, como você é. E isto é o mais maravilhoso do Evangelho. Cristo não quer que você entre pelas portas lá, talvez um cristão genuíno, autêntico, que não erre. Porque não existe isso. Nós estamos num mundo de pecado corrompido. E Ele quer te aceitar nesta noite. Enquanto nós cantamos, se essa música falar ao seu coração, se o Espírito Santo falar ao seu coração, eu gostaria que você pensasse, talvez profundamente, no perdão que você necessita conceder a alguém. Talvez você lute com isso há muitos anos, eu não sei. Esta noite você tem a oportunidade de fazer um concerto com Ele, de ser mais uma vez perdoado por Ele, e andar nos seus caminhos e desfrutar da sua graça e da sua salvação. Se a vida não foi igual ao que você sonhou, talvez não exista mais razão para crer, motivos para tentar viver. Amigos não tem mais, sozinho vagando vai. Agora é só você. Aceita como estás, Ele te ama, Ele quer tua vida transformar. Venha pra esse amor, entregue sua vida a Cristo. Converse com Cristo. Entregue a Ele seus fardos. Sentido só encontrei quando ao Pai busquei. Agora não tenho mais o que temer, nem por que olhar para trás. Com Cristo seguro estou, amparado em seu amor, o alcanço e me descubro, apoiado em seu grande poder. Cristo, Ele te aceita como estás, Ele te ama, Ele quer tua vida transformar. Venha pra esse amor, entregue sua vida a Cristo. Cristo, Ele te aceita como estás, Ele te ama, Ele quer tua vida transformar. venha pra esse amor, entregue sua vida a Cristo. Venha pra esse amor, entregue sua vida a Cristo.
pode se colocar em pé? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de nossa vida, em aceitar o Teu perdão, compreender o Teu perdão. Mas acima de tudo, Pai, queremos nesta noite sairmos daqui com a certeza de saber dar o perdão. Este, o qual o Senhor nos deu oportunamente, morrendo por cada um de nós, para nos dar a salvação. Nesta noite, Pai, nós te pedimos que não deixe que ninguém saia daqui, Pai, sem ao menos refletir sobre o Teu caráter, sobre o Teu amor, sobre a extensão do Teu amor sobre as nossas vidas. Por isso, transforma os nossos corações, te peço, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos receber, a partir de já, a partir de agora, a salvação que só há em Cristo Jesus. Cristo aceita a cada um de nós. Por isso, nesta noite, nos carregue em seu colo. E é no doce nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Ao sairmos, sintamos o perdão de Jesus no nosso coração e vamos sair cantando Permaneça em mim. Vamos colocar em pé? Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Sábado de manhã, no nosso próximo encontro. Sejam todos bem-vindos também para estar conosco. Sábado às 9 horas.